Quais são os modelos de raciocínio da medicina convencional e da chamada medicina holística, da medicina integrativa? Será que nós estamos nos acostumando com os processos da medicina baseada em evidência, daquela que só se baseia em resultados de acordo com as práticas terapêuticas adotadas? Quais são esses modelos, que a gente adota nos cursos, nas palestras? Como é que a gente pode adquirir uma mente, um raciocínio realmente holístico? Esta é a pauta do programa Saludes de hoje, que está começando agora. Quais são as abordagens da medicina funcional atualmente? Qual a abordagem sistêmica, holística? São as palavras muito utilizadas nos cursos, nas palestras atuais. A medicina funcional, na verdade, se diferencia da medicina alopática através de algumas ferramentas e técnicas de tratamentos, mas também pelas suas estratégias terapêuticas individuais. Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer aqui de receber o Dr. Jean Marc do Rio. O Dr. Jean fez medicina na Suíça, tem especializações em neurologia, nutrologia, homeopatia, fitoterapia, aromaterapia de uso interno e simpaticoterapia. Atua na área da medicina funcional há mais de 30 anos. Muito boa noite, Dr. Jean. É um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo aos Saludes. Muito obrigado, João Carlos. Muito obrigado. Dr. Jean já é um convidado nosso aqui de carteirinha, já vem aqui várias vezes, já veio várias vezes aqui no nosso programa, é um dos maiores especialistas, se não o maior especialista em microbiota intestinal, esse importante sistema eu considero como um dos maiores especialistas, se não o maior especialista aqui no Brasil. É isso mesmo, a medicina funcional hoje, a medicina integrativa, tem que ter um raciocínio diferente da medicina convencional, alopática, que cuida da sintomatologia. Como é que o senhor vê isso? É fundamental. É fundamental. Nós estamos aqui para não ter uma medicina boa, uma medicina ruim, uma medicina de charlatão, uma medicina oficial que resolve tudo. Não existe. O sistema de saúde é um sistema medical. Esse sistema medical, ele é indispensável. Ele é interessante, ele é fundamental para atender as emergências. Um médico se forma em faculdade e no final da formação, na segunda parte da formação, faz residência. A residência é uma residência hospitalar. E no hospital ele vai encontrar as patologias que ele estudou nos bancos da faculdade. Até lá, nada de errado. É uma medicina de emergência, com meios de intervenção que são sintomatológicos. São muito eficientes, mas protocolares e sintomatológicos. Ninguém vai tirar isso da medicina, que salva a vida, nos acidentes, nas fases de descompensação de doenças degenerativas. Não tem como. Não tem crítica. Só que o problema é o seguinte, tem um problema. Esse médico formado na melhor faculdade, fiz residência, excelente aluno, perfeito. Um dia ele abre uma clínica na cidade. Nessa clínica, ele vai encontrar o mesmo paciente que ele encontrava na residência. Não. Esses pacientes ambulatórios estão em vários graus de desenvolvimentos de doenças funcionais. Diferentes. Até pré-lesional, esse paciente internado na hora. Então, a maioria desses pacientes vem de casa, estão trabalhando, tem família, mas tem problemas crônicos. E
a orientação médica do sistema medical alopático é o controle da sintomatologia. Nada contra, principalmente em emergência. Nada contra. Quando essa pessoa tem um desconforto importante, não consegue nem trabalhar de tanta dor de cabeça, vamos dizer. Por que não dá um analgésico? Até lá não tem nenhum problema. Nada errado. O paciente acha que isso é a cura. O remédio é a cura. Isso é um protocolo, né? Essa medicina chamada baseada em evidência é um pouco muito isso. Sim. Eu tenho uma sintomatologia e eu tenho uma medicação que compensa. Sim. Tem protocolo de emergência, tem protocolo para atendimento da maioria dessas doenças, de todas as doenças ambulatórias. Só que a principal ação é o controle sintomatológico. Precisa, fica bem claro, sintoma não é a doença, é a manifestação de uma dinâmica patológica, é uma consequência. É um sinal ou um sintoma? É uma consequência. Muitas vezes tem um quadro clínico plurissintomatológico e as causas são multifatoriais. Por isso que é complexo. Quando você entra em medicina funcional, você tem a manifestação da doença, que é sintoma. Os sintomas funcionais, sintomas lesionais, sintoma. E tem tudo um quadro, uma dinâmica, eu chamo isso de dinâmica patológica, né? Que é responsável pela aparição e cronicidade desses sintomas. Dá um exemplo simples que me vem na cabeça: pressão alta. Toma um diurético, abaixa a pressão. E isso é contrário, por exemplo, ao que prescreve a medicina tradicional chinesa. Porque você sabe disso tanto quanto eu. Para a medicina chinesa, a gente tem que tonificar o rim, ou seja, dar energia para o rim, para que a água do rim apague o fogo do coração e a pressão baixe. Quando você dá um diurético, você enfraquece o rim. Né? João Carlos, nós estamos aqui para apontar um vilão, nós estamos certos, estão errados. Não é isso. Não, é a prática que é diferente, né? Por que não dá um diurético para uma pessoa que tem pressão alta? Pressão alta gera risco. Então, por que não? Só que o problema é que acabou aqui. Sem resolver o problema. Se toma um diurético que controla a pressão, não seria lógico de ver por que eu preciso de um diurético para controlar a pressão. Está acontecendo uma coisa com o meu rim. O que está acontecendo? Será que tem uma causa? A maioria das vezes é um conjunto. Sim. Então, para trabalhar em medicina funcional, é 100% dos casos. Você trabalha em cima de complexidade, de fenômenos complexos. Esses fenômenos complexos não se ensinam em medicina. Mas a gente tem modelo de raciocínio para administrar a complexidade. Esses primeiros estudos, dados da década de 50, não é novidade. A ciência, o desenvolvimento da ciência, precisava de ferramentas científicas capazes de lidar com a complexidade. E quando você tem doenças funcionais, você precisa ter capacidade de lidar com a complexidade de um quadro onde você tem uma série de sintomas e você tem uma dinâmica patológica que sustenta esse sintoma. Como você vai tratar isso? Estudando a dinâmica, eu não sei. Né? Por isso que eu trato sintomas. E como você vai diagnosticar isso? Também não sei. Eu sou alopato. Eu não sei, eu não aprendi isso. E aí, você tem um terapeuta de cidade que está conseguindo ter resultado que é o alopato super formado, sério, profissional, não consegue.
E diante do quê? Essa situação, ela gerou um porcentagem de alopato que é em relação a todo o corpo medical, que é uma minoria, mas que questionam, que tem capacidade de questionar, mas como que isso funciona? Se o tradutor sempre vê o resultado com o paciente que volta, que entra na cronicidade e tudo. É um dia, o paciente vai num terapeuta, poxa, mas a questão resolvida, por acaso, sei lá, o cara teve sorte que aconteceu, ou foi outra coisa. O que é a diferença do raciocínio? A população no mundo inteiro quer profissionais não só que tratam de emergência, mas que também é capaz de procurar a causa e a causa da causa. A dinâmica patológica responsável da doença crônica dos pacientes que não se resolve, que é você suprimir o sintoma. Ele pode até se agravar. Ou seja, então, a volta do raciocínio clínico. Né? Aí, eu falei que esse modelo de abordagem da complexidade vem da estudo como se chama? De Ludwig Bertalanffy, um austríaco, nos anos 50, a teoria do sistema, é conhecida, a teoria dos sistemas, desenvolver meio de análise de sistemas complexos. A gente tem que ter ferramenta para analisar um sistema complexo. Você conhece um? Conheço alguns, né? Olha, estou utilizando outro caminho de explicar, mas você conhece um? Sim. O que é a medicina chinesa? 5 elementos. O que são esses 5 elementos? Como é que se equilibra? Você tem que os 5 polos orgânicos principais e tem uma dinâmica entre eles. Sim. O modelo dos 5 elementos é o modelo de raciocínio, é o modelo de macrofisiologia. E como equilibrar também? Existem várias técnicas para equilibrar também, né? Não, mas aí a compreensão da dinâmica que você recolhe do paciente vai te orientar na aplicação dessas técnicas que você está falando. Sim. O mais importante não é o remédio, não é a técnica, é a sua compreensão da dinâmica dessa patologia. Exatamente. É isso que precisamos. A medicina chinesa é um modelo maravilhoso, mas não é única. Sim. Eu estou falando de uma coisa que existe há mais de 4.000 anos. A medicina não sempre foi pastoriana. Então, é muito importante, quando a gente pratica qualquer área da medicina funcional, que não é nem oficial. Por isso que existem tantos terapeutas e terapeutas até hoje no Brasil de livre exercício. A condição que ele não pratica atos medicais. Tem seus limites. Sim, é definido claro. Aqui no Brasil. Claro. E tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Não tem guerra só na nossa cabeça. Para quem quer essa guerra. Não existe concorrência entre alopata e um especialista em medicina funcional. O alopata ele vai ser eficiente onde que o profissional de medicina funcional não é. Todas as emergências, o cara ele precisa até ser bem formado para reparar para os profissionais de emergência, não é para mim. Num acidente de trânsito, num AVC, que nem ontem, um paciente estava indo para o consultório, sofreu um AVC, vai cair na minha mão, não vou saber lidar com isso. Ele estava dentro de um hospital, no Santa Catarina, veio um neurologista, um patologista, enfim. É o trabalho deles ali, um acidente de trânsito, uma fratura exposta. Não tem para ninguém. A emergência não tem para ninguém. Agora, esse raciocínio sistêmico, sim que a gente pode ajudar na colaboração em alguns momentos importantes. Para ter raciocínio sistêmico, a gente tem que adquirir uma mente holística. Para um médico hoje, médico alopata, que é aberta às medicinas funcionais, se me permite de dar um conselho, você não vai abandonar sua cabeça alopática, você pode precisar todos os dias.
você pode adquirir uma segunda cabeça, holística. Tem gente que nasce com uma mente holística, e outros não. Para desenvolver uma mente holística, a gente precisa da colaboração dos hemisférios aqui. Dos dois, né? Direito, que é Emocional. artística, emocional. E a esquerda, que é raciocínio. As abordagens sistêmicas não negam os aspectos científicos detalhados, de jeito nenhum. Só que ela organiza, ela sintetiza. E é engraçado o que você está falando, doutor. Às vezes, assim, eu faço um mapa de pontos de acupuntura que eu vou aplicar em determinado paciente. Chega na hora que a gente vai fazer, às vezes muda. Porque você sente que você vai fazer o R6, lá não é o I6, é o BP6. Vai fazer o F3, não, é melhor fazer o F1. É uma coisa intuitiva mesmo, né? Quer dizer, parece que o paciente está pedindo aquele ponto que o raciocínio clínico é uma coisa, mas na prática é outra às vezes. Se o médico fosse livre, o médico é alopata, que é um homem que é interessado a ajudar seres humanos em situação de doença. Se a gente deixava esse homem com mais liberdade, ele praticaria uma medicina científica. Ele seria um cientista, mas é uma ciência baseada em arte. Sim. É uma arte contrária. É uma arte, a medicina é uma arte baseada em ciência. Não podemos negar essa ciência, de jeito nenhum. Mas é uma arte. É uma arte. Por quê? Você está lidando com a complexidade. Você não tem dois pacientes totalmente iguais. Parecidos. Iguais, totalmente iguais. Eu falo que a acupuntura é uma arte da medicina chinesa, porque você desenha um quadro, você desenha um circuito, você tem várias possibilidades. Você pode tonificar aqui, você dá ali, tem várias técnicas. O que você vai escolher é como se fosse pintar um quadro. Uma arte. Eu pedi licença para o Dr. Jean, do Rio, para inserir o anúncio da nossa clínica. Sou João Carlos Baldan, acupunturista, pós-graduado em Medicina Tradicional Chinesa, doutor honoris causa em MTC pela Universidade Eric Fromm, Flórida, especialista em psicopatologia pela USP, pós-graduado em terapia ortobiomolecular e com cursos de extensão em biofísica e terapia neural. Em nossa clínica, aplicamos acupuntura e diversas máquinas de biofísica para tratar grande parte das queixas de nossos pacientes. Muito bem, nós estamos falando hoje do raciocínio clínico, da medicina emergencial e da medicina chamada holística ou integrativa. Nós estamos falando dos modelos e da necessidade do médico, ainda que seja alopático, que tenha essas duas cabeças, né? Que tenha uma cabeça para as emergências, mas que também tenha um raciocínio também mais integral, mais holístico, mais integrativo, de buscar as causas que levaram àquela sintomatologia. Isso é possível, né, doutor Jean? Existe já? Ensino isso há anos, mas não sou o único que ensina isso. Né? Tem esses ensinamentos. Né? Tem que ir atrás, porque você não encontra cada esquina, mas tem esses ensinamentos. Não é uma coisa nova. Vou te explicar uma coisa. Os tempos mudaram de milênio. Não estamos na fase pré-pandemia, somos pós. Mudou muito. Hoje, mais do que nunca, precisamos se atualizar em aspectos fundamentais. Vou te dar alguns exemplos. Antigamente, nós somos educados como? O paulado ele tem que obedecer. Hoje, é livre-arbítrio. Antigamente, a gente acumulava, muito atual, mas é ultrapassado. A gente acumulava uma quantidade impressionante de conhecimento. O xamanismo de o quê? Hoje, não é suficiente precisar do como. Em vez de acumular conhecimento hoje e continuar, a gente precisa hoje de
conscientização. Faz falta. Ciência com consciência. Ciência com consciência. Uma mente holística entende isso intuitivamente. O quê? Vou te dar um exemplo. Sou especialista em microbiota. Você pode ir em qualquer tipo de congressos de medicina, ortomolecular, nutrição, todos os congressos que a gente tem por aí. Bons congressos, não estou diminuindo nada, mas de repente vem 1, 2, 3 palestras falando da microbiota. Qual é o esquema dessas palestras? Todos iguais. Para me falar de microbiota é o assunto batido quando se fala da seguinte maneira: a disbiose, a famosa disbiose. Efeitos sobre, a disbiose tem efeitos sobre o trato digestivo, a mucosa, a resposta inflamatória, a resposta imunológica, nossos metabolismos, o sistema neurohormonal, nossa tudo, tolerância oral. Intoxicação, alergia. Essa disbiose que tem efeito sobre todos esses aspectos ligados ao ecossistema digestivo é gerador de doenças. Quais doenças? Disbiose, efeito ao nível do ecossistema digestivo, inflamação subclínica, já sabemos, muitos outros, síndrome metabólica, tudo isso gera doenças. Ok, para mim essa é o quê? Agora, como você resolve isso? Eu ensino essa parte. Meus alunos são médicos formados, 90% ou 95%. Eu pergunto, o que é uma disbiose? É difícil de ter uma resposta. A definição da disbiose. A disbiose é nada. É uma perturbação crônica do equilíbrio da microflora. Nada mais. Nada além disso. Aí, por quê? Como? Aonde? Você tem que analisar aonde que acontece. Por quê? Você tem que analisar a dinâmica responsável dessa disbiose. Isso é interessante. E como você vai analisar essa dinâmica? Você tem que diagnosticar uma disbiose. E como se vai diagnosticar uma disbiose? É como cair da bicicleta. Tá Pode entendendo? ser pelo pneu furado, bateu na pedra, caiu na calçada. Tem várias causas que podem ser. É essa que é a questão que eu vejo do erro, entre aspas, da medicina baseada em evidência que quer só a sintomatologia. Porque a causa pode ser diversa. Né? Você só tem um sintoma, que pode ser dor de cabeça, por exemplo, enxaqueca. A gente sabe pela medicina chinesa que pode ter 30 tipos de enxaqueca. Várias, pode ser hepático, pode ser vesícula biliar, pode ser baço, pode ser sistema nervoso, pode ser sistema linfático, pode ser intoxicação alimentar, enfim, enxaqueca, dor de cabeça. É não só um farol vermelho que está acendendo, mas por que ele está acendendo? Né? A disbiose é mais ou menos parecida, né, doutor? Sim, claro. Mas para analisar uma disbiose, você tem que entrar no sistema. Sim. Você tem que entrar no sistêmica. E é um quebra-cabeça ou ele é um enigma? A disbiose é um enigma? O enigma é um problema que você não sabe resolver? Não é um enigma. O gastroenterologista, ele chama isso de a maioria das vezes, é uma dispepsia funcional. Só que não tem soluções interessantes. Não tem como. Porque o diagnóstico funcional dos problemas digestivos são difíceis. Não é fácil. Com um diagnóstico com imagem, você não é suficiente. Aí ele é ótimo. Não, precisa. Né? Ele precisa. Só que você vai ter diagnóstico de imagem. Então, vai aparecer quando tem uma lesão. Mas tem muita disfunção que são extremamente desagradáveis, onde a gente não consegue encontrar uma alteração da integridade orgânica, parece tudo em ordem sobre a pessoa. A imagem não aparece. Essa dispepsia funcional. E você quer entrar na análise da dispepsia funcional? É difícil. Você pode analisar
a microbioma, não é microbiota, é microbioma, que é a genética. E você vai tentar evidenciar o que está faltando, o que tem excesso. Mas o que você vai fazer com isso? Reposição? Vou colocar bactéria que vem de fora em cima do crescimento anormal de bactéria? Mas é isso que eles estão fazendo. É o que se faz muitas vezes. Essa lógica é complicada. Eu gosto de lógica. Mas não de sempre lógica mais ou menos. Não. Essa é óbvio. Por que você vai fazer isso? Como? Eu fico extremamente fiel à fisiopatologia, à fisiologia digestiva. Você quer recuperar o equilíbrio do ecossistema, desconhece, não respeita a sua fisiologia, mas é como se você quer recuperar o ecossistema de uma floresta e você já vem com Roundup e motosserra. É igual. É um ecossistema. E entender as próprias leis desse ecossistema então, que são elas. As ações têm que ser fisiológicas. Como você vai ter uma ação fisiológica se você não entende o que está acontecendo? O delegado, também eu não estou contra probióticos, se queria que estou, muitas vezes o que eu faço que eu estou contra, né? Toma um probiótico, faz a sua experiência, vê o que isso vale. Não sou eu que falo o que vale, são os pacientes que vão para mim. Que falam isso para mim, falam, é bom, é interessante, está entendendo? Porque não é lógico colocar um monte de bilhão de cepas que vão abrir em uma cápsula, vão abrir no delgado, onde o delgado é uma zona que não é de fermentação, o delgado é pouco bactérias, não é uma flor de fermentação. Então, como você trabalha isso? Então, a minha abordagem não é simplesmente sintomática. Você tem que conhecer a fisiopatologia do trato digestivo. Colocar os bichos no lugar certo. E na sua microbiologia. E saber como a gente conseguir estragar essa microbiota. Não tem um caminho para consertar. E para isso a gente tem que analisar, entendeu? Então, análise não é, o problema é isso. Você tem que extrair a dinâmica patológica atrás da disbiose. Estamos encerrando o nosso primeiro programa de hoje. A pergunta final é: a tendência é que esses médicos vão ter essas duas cabeças, a alopática, sistêmica e holística? Essa é uma tendência que o senhor acredita que vai acontecer? Não facilmente. Não facilmente. É mais fácil. Antigamente era mais fácil de adquirir uma cabeça mais holística. Hoje em dia tudo é muito padronizado. Protocolo, padrões, tudo é regulamentado. Então o profissional, ele é muito cercado de normas e de padrão, ele é formado dentro do seu ambiente aí, e para ele, é ele que precisa acordar. É ele que precisa acordar e falar, puxa vida, não tem outra maneira de abordar isso? Porque o meu paciente está sofrendo, não resolve. Quem está chamando a atenção do meu paciente? Esse mecanismo não resolve para ele, não tem outro caminho. Esse profissional que questiona, ele vai atrás, ele encontra, mas ele não encontra dificuldade, claro. Então, por isso que a gente existe. Para continuar nessa luta e nessa disposição. Eu acredito, eu tenho fé. Você também tem fé, né? Eu tenho fé, claro. Eu estou um cara feliz também. Não estou revoltado contra a medicina. Né? Eu respeito qualquer colega, qualquer um, que o cara se empenhe, ele está dentro do sistema. Se ele acorda, ele tem parabéns e um abraço. E se ele não acorda, ele tem todo o meu respeito. Força, vamos para lá. Porque um médico hospitalar, você quer que o cara tenha a vida fácil? Não tem. Ele faz um trabalho extremamente importante e de valor. Eu agradeço o Dr. Jean pela presença de hoje. Nas próximas semanas tem mais um programa com ele. Lembrando que o programa Saúde é transmitido todas as sextas-feiras às 18 horas pela Com Brasil, nossa TV Canal 20, Oi TV Canal 28, Claro via Embratel Canal 3, Sky 28, Vivo Fibra Canal 239. Todos os programas, depois exibidos, ficam disponíveis na íntegra e em trechos compactos, com os melhores momentos no canal do YouTube João Carlos Baldan. As chamadas também são publicadas no Facebook, LinkedIn e Twitter, além do Instagram, @jcbaldan.br.
acupuntura. Muito obrigado, Dr. Jean. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima sexta.